Queridos irmãos e irmãs, só Deus é santo, só Deus é luz, luminoso. Ouvimos na primeira leitura que Moisés, esse homem de Deus, ao se encontrar com o Senhor na oração, na intimidade, no diálogo, voltava para falar com o povo com o rosto luminoso. E esse rosto era inclusive coberto com um véu. E depois que ele terminava de falar, era um brilho provisório, temporário. Era o brilho de quem esteve e estava na presença de Deus. Não era a luz, mas era um reflexo da luz. Essa experiência não se restringe à pessoa de Moisés, mas a todas as pessoas que vivem realmente na graça de Deus, que se deixam tomar pelo Senhor, que vivem na intimidade com Ele, na oração, na escuta, na acolhida, na vivência da palavra, na celebração sacramental, na vivência da caridade. Nós mesmos, se fizermos um esforço e com atenção olharmos próximos de nós, nós encontraremos pessoas assim, que têm um rosto luminoso por causa da sua intimidade com Deus. Quem teve o privilégio de conhecer o servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, sabe bem do que eu estou dizendo, né? Alguém que vivia na intimidade com Deus e que pela sua simples presença, seu sorriso, sua palavra, comunicava a Deus. Há outras pessoas, por exemplo, São João 23, chamado Il Papa Buono, né? O bom Papa João, era um homem cheio de Deus, que já tinha toda uma caminhada, e já idoso é eleito para o pontificado, e um homem com muita simplicidade, e que vai enfrentar todas as situações sempre na presença de Deus. Tem outros. Eu conheço gente que esteve com Paulo VI e comentava São Paulo VI, da profundidade do seu olhar, do seu rosto luminoso, que transmitia serenidade, paz. Podemos pensar em São João Paulo II, em tanta coisa que ele espalhou neste mundo, da sua forte experiência de Deus, da sua forte intimidade com Jesus Cristo, o Redentor do homem, da sua ligação com a Virgem Maria, a Mãe do Redentor. Os exemplos podiam ser multiplicados, mas não só essas grandes figuras que citei da hierarquia da Igreja, só para ficar os contemporâneos, é só olharmos a história dos santos, porque quem realmente entende de Deus e da palavra de Deus são os santos, porque encarnam essa palavra nas suas vidas e, portanto, se tornam pontos luminosos na história. Mas aqui mesmo, até mesmo nesta paróquia, tem gente que a gente conviveu aqui, a gente vivia pessoas assim cheias de uma experiência de Deus. Eu não tenho autoridade para canonizar ninguém, é claro, né? Mas me permito assim ousadamente citar uma pessoa que participava das missas aqui todas as manhãs e morreu não faz muito tempo, nonagenária, né? Dona Colatina, por exemplo, cheinha de Deus, fofinha de Deus, né? Toda sexta-feira da Paixão ela ia conosco na saída daqui até lá no Cristo Redentor, né? Já nonagenária, né? Qual é o segredo dessas pessoas que nós chamamos de luminosas?
é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Tão curtinho, mas tão decisivo. Jesus fala de duas parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Parece que o protagonista é o homem, né? Que comprou o campo, mas não. O protagonista aqui é o tesouro. Ele o encontrou, ele nem procurava. Foi um encontro, um dom, uma graça. Mas ele foi receptivo a esse dom. E ele, cheio de alegria, ele faz renúncias. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Vejam bem, ele não regateia. Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Mas ele está cheio de alegria. O olhar dele não está naquilo que ele está deixando, na renúncia, mas está na alegria do que ele vislumbrou, do que ele encontrou. A outra parábola é semelhante, mas não é paralela. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Esse procura, esse está procurando. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens, todos os seus bens, todos os seus bens, e compra aquela pérola. Vejam bem, todos os dois têm uma grande renúncia. Aqui eu estou enfatizando para mostrar o absoluto de Deus. Quem descobriu o absoluto de Deus, tudo mais se torna relativo. Tudo mais se coloca a serviço desse absoluto. É como Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Quem descobre o essencial e vive nesse essencial, se torna livre em relação a tudo mais. Dom Luciano, servo de Deus, gostava de dizer algo que era citado pelo seu mestre de noviços, na Companhia de Jesus, e que era uma citação do padre Leonel Franca, jesuíta, filósofo. E Leonel Franca dizia: com Deus não se regateia. Eu dizia isso muito aos meus formandos seminaristas, no meu tempo de formador. Com Deus não se regateia. Quem não deu tudo, não deu nada. Não existe entrega ou consagração de um pedaço, de uma parte. Ou é total, ou não é consagração. Isso para cada estado de vida. Isso não é para uma elite privilegiada. Isso é para todos que entram na dinâmica do reino de Deus, cada um de acordo com seu estado de vida, com sua vocação, com sua missão. Um tesouro escondido no campo, a pérola mais preciosa. Que o Senhor nos ajude a descobrir o que é absoluto e não absolutizar o que é relativo, e nem relativizar o que é absoluto. Então o nosso rosto será luminoso e comunicará a presença de Deus por onde passarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.